Olá, meu nome é Alexandre Teniense, eu sou advogado especialista em direito digital. Estou aqui para conversar com vocês sobre a minha opinião pessoal acerca da prisão do vice-presidente do Facebook, sob uma ótica de um advogado que milita diariamente nessa área do direito digital. Bom, para quem não sabe, na primeira semana de março, o vice-presidente para a América Latina do Facebook foi detido no momento em que tentava viajar para o exterior no aeroporto de Guarulhos em decorrência do cumprimento de uma ordem judicial proveniente da cidade de Lagarto, em Sergipe. Isso porque o Facebook havia resistido de não cumprir a revelação de dados cadastrais que estavam originados no WhatsApp, que poderiam subsidiar a investigação de um inquérito para poder desbaratar uma quadrilha de tráfico de drogas naquele município. Pois bem, isso não se trata de um fato novo no Brasil. Isso porque já em 2012, não o Facebook, mas naquela oportunidade o Google também se viu envolvido em situação similar a essa, porque o seu presidente foi preso uma vez que ele não cumpriu uma ordem judicial para poder retirar conteúdos impróprios, segundo a justiça brasileira, do YouTube. E antes disso, inclusive, também já tivemos um caso, ainda na época do Orkut, uma vez que o Ministério Público de São Paulo pressionou o próprio Google para poder retirar do ar mais de 3.000 comunidades no Orkut que hospedavam conteúdo pedófilo. Foi necessário também uma outra ordem de prisão para que o Google, a partir daí, mudasse a sua linha, a sua conduta, a sua forma de encarar a justiça brasileira e passasse a respeitar essas ordens judiciais, uma vez que na orientação anterior que a empresa tinha da sua matriz norte-americana aqui no Brasil, os argumentos de defesa eram no sentido de, não, minha empresa é sediada em Mountain View, na Califórnia, eu não sou alcançado pelas decisões brasileiras e por isso eu não tenho até meios técnicos para retirar esse conteúdo. Cá entre nós, ouvir disso da empresa mais poderosa em termos de internet no Brasil acaba sendo até um certo ato jocoso, né? Porque evidentemente isso não justifica de forma alguma. Se a gente for parar para analisar bem essa questão envolvendo essas disputas, saindo um pouco do plano brasileiro, indo para o plano mundial, fica evidenciado que existe hoje, no nosso mundo digital, uma disputa muito forte. De um lado, o Estado e do outro lado, as grandes empresas que estão dominando cada vez mais parte da infraestrutura, da arquitetura da internet, são grandes potências de marketing e de mídia digital. Pois bem, qual é a disputa? A disputa é de poder, né? É um conflito de jurisdição cibernética, que os estados estão cada vez mais incapacitados de exercer sua soberania perante o seu cidadão, num determinado limite geográfico, e, por outro lado, as empresas que detêm parte dessa infraestrutura nesse mundo digital querem valer os seus interesses comerciais. E esse conflito está armado. Só para dar um exemplo, como é que esse problema não se restringe só ao Brasil, ainda agora no mês de março, nos Estados Unidos, tivemos um conflito semelhante envolvendo a Apple e o FBI, este último órgão estatal querendo que a Apple seja pressionada para poder revelar dados que estavam criptografados no iPhone de um terrorista que participou de um tiroteio na cidade de San Bernardino, na Califórnia. E a Apple resistindo, não se sentindo obrigado a revelar os dados cadastrais acerca disso, argumentando isso com base no artigo 1º da Constituição americana. É óbvio que a legislação brasileira é muito mais restritiva do que a legislação norte-americana, que tem uma amplitude muito maior em termos de liberdade de expressão. Aqui no Brasil a história é diferente em relação a isso. E outro problema que aconteceu, que também foi amplamente divulgado, foi o bloqueio do WhatsApp através de uma ordem judicial proveniente do estado do Piauí. Qual que é a particularidade específica em relação a esse caso da prisão do vice-presidente do Facebook? É que o Facebook alega, na sua defesa, que o WhatsApp é uma empresa diferente, é uma empresa que tem sede no exterior, não tem escritório de representação no Brasil. É muito interessante esse posicionamento, porque o WhatsApp hoje, a empresa que detém a maior popularidade de mensagens instantâneas no Brasil, com mais de 100 milhões de usuários. E essa alegação, no meu ponto de vista, do Facebook, não procede absolutamente, sobretudo em razão
do artigo 11º, parágrafo 2º do Marco Civil da Internet, que entrou em vigor em meados de 2015. Esse artigo parece que foi, inclusive, escrito para o próprio Facebook e o WhatsApp. Vejam vocês que ali está preceituado que quando uma empresa exerce atividades no Brasil, né, oferecendo serviço ao público brasileiro, mesmo que sediada no exterior, mas que tenha pelo menos um integrante do grupo econômico com escritório no Brasil de representação, obviamente essa empresa sediada no exterior se vê obrigada a cumprir a ordem judicial brasileira. Sinceramente, algo mais taxativo e mais claro em relação ao que está previsto nessa lei, impossível para que o Facebook, evidentemente, mude a sua forma de agir e passe a respeitar as ordens judiciais brasileiras que alcance o WhatsApp. E por que o WhatsApp não está presente no Brasil? Por vários motivos. Não quer, evidentemente, se sujeitar à legislação brasileira ou mesmo suportar o ônus do que seria contingenciar diversas medidas judiciais que são endereçadas diariamente para poder revelar dados cadastrais, uma vez que ali acontecem ilícitos de toda natureza, com volume certamente muito expressivo, né? Então, não há que se falar em que o WhatsApp goza, né, de um paraíso fiscal de não cumprir as ordens judiciais brasileiras. Isso não procede. Na verdade, o Marco Civil da Internet é taxativo. É necessário que o Facebook passe a colaborar com a justiça brasileira e não venha também a colocar como defesa que isso afetaria a privacidade do cidadão. Não é questão de violar o sigilo de dados, mas pelo menos de revelar dados que possam fazer a rastreabilidade da identificação da autoria. Esse caso, por exemplo, que eu mencionei há pouco, envolvendo o Google, que também teve a pressão com a prisão dos seus diretores, foi decisivo em relação à mudança de rumos, em relação à postura da empresa quanto ao cumprimento de ordens judiciais. Vários advogados penalistas, eu li diversos comentários, se posicionaram no sentido de que a lei penal brasileira não foi respeitada, que havia, evidentemente, situações que revelavam que essa prisão foi muito extrema para esse tipo de delito. Entretanto, eu sou do tipo de pessoa que faço a opção para poder analisar isso num contexto mais global, mais genérico, ou seja, quem disponibiliza serviço no Brasil com ou sem sede no nosso país tem que respeitar a legislação brasileira. Esse é o ponto que tem que ser, evidentemente, valorizado e destacado em relação a essas situações. Eu ainda dou exemplo. Vocês imaginem se, por exemplo, na época das Olimpíadas, tivesse acontecido um incidente como esse envolvendo um suposto atentado terrorista relacionado a um atleta norte-americano. Pergunto vocês acham que o Facebook ia demorar ou ia resistir em relação ao cumprimento de revelação de dados cadastrais para poder fazer a identificação desse terrorista? Tenho muitas dúvidas quanto a isso. Acredito que essas respostas sairiam muito mais rápido do que o nosso magistrado em Lagarto teve dificuldade para poder cumprir a sua ordem judicial. Eu acho, gente, que de fato nós precisamos equilibrar essa relação que existe entre as grandes empresas que detêm a infraestrutura da internet com a questão da soberania estatal. Nós não podemos deixar que os interesses comerciais possam sobrepor a essa soberania, porque o Estado está cada vez mais incapacitado de exercer as suas leis quando os incidentes acontecem no mundo digital. E é necessário dizer que o Marco Civil da Internet entrou em vigor para poder garantir, assegurar os direitos do cidadão em relação ao uso da internet. Essa tutela de direitos ela é imprescindível. E as empresas que aqui atuam coletando dados no nosso país ou ofertando serviços têm que agir em conformidade com a lei. Essa é a minha opinião. Meu nome é Alexandre Ateniense. Espero que vocês continuem seguindo o nosso canal através do YouTube. Um abraço.